Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos então dar sequência. A fé é mais do que acreditar. 44ª semana que nós estamos dentro desse assunto. E a 9ª semana que estamos falando sobre a fé de Gideão, a sua experiência de fé. E nesta noite, eu quero falar sobre esse assunto. A fé e as pessoas que nós devemos ser. Em Hebreus capítulo 11, 32, porque nós estamos estudando o capítulo 11 de Hebreus há 44 semanas. Então nós estamos no versículo 32 empacados lá. Tudo porque eu quero cartear a marra com o autor da epístola, da carta, porque ele diz que o tempo é pouco para falar de Gideão. Ele falou que o tempo é pouco para falar de Gideão, então eu quero falar tudo que eu puder. Então, o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Muito bem, irmãos, falar de Gideão, 9 semanas. Baraque, a gente dá um desconto. Aí começa a falar de Sansão, Davi, Samuel. Jesus vai nascer dia 25 de dezembro, nós vamos seguir, viu? Então, veja lá. Eu vou tentar não ser tão longo com essas coisas aí, mas tem muita coisa para falar, não é? Bastante, mas tudo bem. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Em muitas ocasiões, Deus não responderá às nossas orações e pensaremos que Ele está longe ou alheio às nossas vidas, isto é, Ele não está olhando. Nós vamos pensar que Ele está distante e não está olhando. Eu vou tratar sobre isso nesta noite. Então, muitas vezes nós temos esse pensamento. Eu já ouvi muitas pessoas falando. Eu mesmo já falei. Deus, onde tu estás? Cadê o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor me abandonou? Mas Ele não abandona. E nós precisamos entender algumas coisas assim. Entretanto, isso se deve à nossa conduta leviana em relação a Ele e também, né, a nossa rejeição aos seus conselhos, pois o nosso coração endurecido é que nos separa dele, devido aos nossos erros espirituais
imorais. Então, por que Deus não responde às nossas orações? A resposta está praticamente aí. Por quê? A nossa conduta não pode ser leviana, isto é, sem reflexão, sem seriedade. Então as pessoas tratam Deus desonestamente, sem seriedade. Isso é ser leviano. E também, nós não estamos dispostos a guardar, a ouvir os seus conselhos. Por quê? O nosso coração está endurecido, devido ao que? Aos nossos erros. Nós criamos conceitos e depois vivemos preconceituosamente. Porque as minhas ideias devem estar alinhadas com o que Deus diz. As minhas opiniões, as minhas crenças pessoais não são importantes. Mais importante é o que Deus diz. Mas muitas pessoas são turronas, são duras de coração. Põe uma coisa na cabeça e ninguém consegue tirar de lá. Então, nós temos na Bíblia muitas histórias. Então, nas muitas histórias relatadas na Bíblia, nós aprendemos que Deus, antes de abençoar e ajudar os seus filhos, lhes mostra a razão do seu distanciamento e bondosamente os educa, os corrige e lhes ensina sobre o tipo de pessoas que devem ser. Então vamos lá. O que eu vou tratar nesta noite? Vou falar de um Deus que se cala e que não ouve. E a razão qual é? É a nossa conduta leviana, sem reflexão. Nós não tratamos Deus com seriedade. Nós não entendemos propriamente o que é o cristianismo. Agora, Deus, e em todas as histórias da Bíblia, na maioria que trata, quando Deus vai abençoar pessoas, o que Ele faz? Ele mostra a essas pessoas a razão deles estarem onde estão. E eles precisam aprender que Deus não fez nada porque eles não queriam mudar. Então Deus diz: vou ensinar-lhes como vocês devem viver e vou falar a vocês sobre os erros que vocês estão cometendo. Então vamos para o livro de Juízes, no versículo 36 do capítulo 6, alguns já têm em mãos e recebem pelo WhatsApp. Então Gideão disse: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Veja só, lembra que nós estamos tratando sobre Gideão? Ele está lá malhando trigo e de repente Deus aparece a ele está lá se escondendo dos inimigos porque a turma vem e rouba tudo que está lá, enfim, aí Deus começa a conversar com ele não sabe quem é Deus, mas ele fica meio desconfiado com aquela pessoa. Aí ele gostou tanto da conversa e tal, ele falou: fica aí que eu vou fazer uma jantinha, uma comidinha para nós. Foi lá, fez lá um guisadinho e trouxe lá uma carne, colocou em cima de uma pedra e o fogo saiu de dentro da rocha, né, e consumiu aquela comida. Quer dizer, a pessoa que estava na frente dele nem comeu, o fogo tomou conta daquilo. E então ele viu que era Deus, e ele ficou apavorado. Então Deus fez uma promessa para ele, e nós temos tratado que Gideão,
tinha consciência da promessa divina para a sua vida. Mas o que acontecia? Ele ainda era um escravo do medo. Ele reconhecia as suas fragilidades. Não é assim? O que ele está dizendo aqui? Ó Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Quer dizer, ele está colocando em dúvida uma coisa. Eu não sou a pessoa certa, eu acho que o Senhor não escolheu a pessoa correta. Isso é um sentimento que está dentro de várias pessoas aqui. Muitos aqui acham que não são pessoas corretas para fazerem o que deve ser feito. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu sei que eu preciso me comprometer mais, mas eu ainda não estou preparado. É a mesma coisa do batismo. Há pessoas que não se batizam porque dizem, não, eu preciso me aperfeiçoar, preciso me preparar melhor. Vocês não ouvem isso? Sim ou não? Então, muitas vezes nós achamos que não estamos preparados. E Gideão está enfrentando esse conflito. Agora, Deus havia dito que estaria presente sempre com ele. E ele precisava aprender a crer e confiar no que Deus havia dito. Nós temos lido a palavra de Deus. E quantas vezes nós lemos textos que falam conosco? Às vezes você entra aqui e Deus fala profundamente com você. Deus dá respostas a você. E você diz, puxa, Deus falou comigo hoje. Apesar de tudo, Deus tem ensinado que eu preciso aprender a confiar nele. Mas o que acontece? Daqui 5 minutos, aquelas coisas voltam. E você não consegue se sustentar sobre a palavra que você recebeu de Deus. Isso não é bom. Você precisa aprender a crer e a confiar, guardar aquilo que Deus está colocando em sua vida. Mas eu posso até imaginar os pensamentos de Gideão. Deveriam ser mais ou menos assim. Como eu posso ser tudo isso? Tudo isso o quê? Deus o escolheu para ser. Veja bem, Deus o escolheu, antes que vocês leiam tudo aquilo, Deus escolheu Gideão para ser 2 coisas. Ele escolheu Gideão para ser um juiz. Lembram que eu expliquei sobre o que era um juiz? Era alguém que iria julgar as causas do povo. O povo tinha muitos problemas. Nós temos muitos problemas. Nós precisamos de conselhos. O povo também tinha muitos conflitos entre pessoas. Relacionamentos nunca estão ausentes, os conflitos nunca estão ausentes dos relacionamentos. Há pessoas que entram aqui e dizem assim, eu pensei que na igreja não tivesse briga. Como não tivesse briga? Tinha briga até entre os apóstolos. Tinha até um ladrão entre os apóstolos. Tinha traidor entre os apóstolos. Tinha medroso entre os apóstolos. Como é que não vai ter briga aqui? Então, Gideão foi chamado por Deus para ser um juiz. Ao mesmo tempo, ele também foi chamado para ser um líder de tropa, de um exército. Agora, como é que uma pessoa que era um agricultor, medroso, em poucas horas, recebe de Deus um chamado para ser um conselheiro do povo, para ajudar nas causas difíceis da nação, e além do mais, formar um exército para lutar contra um inimigo poderoso, acostumado a guerrilhas, como é que ele se sentiria? Imagine você, deixa eu pegar aqui, o Jorge é um vendedor, você vende coisas para as crianças, para as lojas, né, de brinquedos. De repente Deus aparece na sua vida e diz que você vai ser um missionário, deixe-me ver, num lugar que mata mesmo.
Na Somália. Pronto. Aí fala assim, Jorge, você foi escolhido pela graça para ser, sabe, um pregador do Evangelho. Se sinta feliz, Jorge, fique muito contente, porque o Senhor viu, olhou você e te viu, e te escolheu, e você, amém, Jesus, amém, Senhor. Todo mundo batendo palma. Aí a pessoa fala assim, Deus mostrou que você vai ser um pregador na Somália. Você começa a se despedir da esposa, dos cachorros, porque para cá você não volta mais. Só por um milagre de Deus. Então, como é que você vai se sentir? Agora, quantos anos você tem já de estrada no Evangelho? 20 anos. Quanto tempo tinha Gideão do seu encontro verdadeiro com Deus? Questão de horas. Então, veja só, ele recebe um chamado desse e você não quer que a pessoa fique abalada? Deus conhece as pessoas. De você, Jorge, ele iria esperar uma outra atitude. Mas confesso que ele também estaria pronto para alguns abalos, algumas desconfianças. Porque imagine, poxa Deus, o Senhor vai me tirar de um emprego rentável, que eu sustento a minha família, e vai me mandar agora para a Somália? Eles vão me esquartejar, é isso que o Senhor quer? E na verdade, para você ser assassinado por causa do Evangelho, você não precisa nem ir para a Somália, aqui na América do Sul também, América Central, tem lugares aí que você é esquartejado. Então vamos lá. Agora imagine, eu fico entrando na mente de Gideão, fazendo um exercício, e eu fico pensando, como se ele estivesse falando, como eu posso ser tudo isso sem qualquer preparo? Pois sou apenas um lavrador amedrontado, e a pessoa de menos importância na minha família, a qual é muito pobre. Ele questiona, como eu posso, se eu sou a pessoa mais de menos importância e a minha família é muito pobre? Eu não sou nada. Eu nunca recebi um treino para aconselhar ninguém. As pessoas me mandam malhar o trigo aqui, eu venho aqui e bato o trigo no chão, deixo secando, fico vigiando, mas se o inimigo aparece, eu nem vou lutar, porque como é que eu vou lutar contra essa turma? E agora, Deus me aparece e fica falando que eu vou ser tudo isso. Eu não sei nem pegar numa espada, nem numa lança. Como é que eu vou dirigir um exército? Como é que uma pessoa covarde como eu vai reunir pessoas e dizer, agora nós vamos atacar? Eles não vão me obedecer nunca. Você vive dizendo isso, que você é incapaz de realizar determinadas coisas, que determinadas coisas não podem acontecer. Mas eu questiono você, e se Deus o capacitar? Você diz que não consegue ser um cristão autêntico, mas você já deixou Deus te capacitar? Você consegue. Então, vamos ser honestos. Há muitas coisas que nós não queremos que aconteça conosco, porque nós não desejamos ser o tipo de pessoa que Deus espera que sejamos. Eu tenho ensinado a vocês, compartilhado, que o maior alvo da vida cristã é agradar a Deus, é dar a Ele prazer, porque é isso que Deus espera de um filho para os seus pais.
quando Deus diz assim, filho, honra o teu pai e tua mãe, o que ele está dizendo? Dê prazer a eles. Não é para você ficar falando lá assim, pai, eu te honro, mãe, eu te honro. Isso não quer dizer nada. Traga honra para a sua família, satisfação, por meio das suas atitudes. Então, quando você é capaz de ter boas atitudes, atitudes elevadas, dignas, então você traz alegria à sua família. Do contrário, será desgosto, em cima de desgosto. Então, Gideão está preocupado. Como é que Deus, tão poderoso, pode escolher alguém tão fraco, tão frágil, tão cheio de depressão, deprimido, desalentado, medroso, e tão desanimado? Como é que Deus pode escolher uma pessoa assim e dizer, você vai vencer? Eu estou com você. Será que Deus enlouqueceu? Como é que Deus pode escolher alguém como eu? Quando nós cantamos aquele hino Maravilhosa Graça, o autor daquele hino, ele transportava escravos. Durante muito tempo, Deus olhou para aquela situação dele e permitiu. E essa coisa de escravos, convenhamos, não era só branco que escravizava os negros, os próprios negros escravizavam negros. Os índios aqui também, de pele vermelha, escravizavam os de pele vermelha. Essa cultura de escravidão não é só de branco para cá e branco para lá. Os brancos também escravizavam. Você ia guerrear, eles pegavam as pessoas e escravizavam para trabalhos forçados. Ainda hoje se escraviza. Então vamos com calma. Então tinha também negros que escravizavam brancos e brancos que escravizavam negros. Nós vivemos numa sociedade terrível, fora do ideal. Basta ver o que aconteceu ontem na Argentina, num simples jogo de futebol. Uma selvageria. Ali foi a demonstração global do ódio, de como o esporte está em último lugar. O que vale é a selvageria humana. Então, veja lá, como é que Deus pode chamar uma pessoa tão fraca, tão medrosa, tão deprimida, tão desalentada, tão desanimada, para uma missão? Para realizar uma missão, para fazer algo tão importante. Queria mudar a história de muitas pessoas. Isso acontece hoje em dia em Cristo. Deus está chamando você e a mim para realizarmos o quê? Uma missão, para fazermos algo, a fim de ajudar, de abençoar pessoas, para que elas possam se encontrar em Deus, entender quem elas devem ser no Senhor. O cristianismo não é uma religião somente. O cristianismo, ele, além de ser um estilo de vida, ele é uma missão de vida. Quem ingressa no cristianismo tem que entender que está aceitando uma missão dada por Deus, para ajudar pessoas, aconselhar pessoas, e também para batalhar, para ser um guerreiro valente, corajoso. Mas guerreiro do quê? Sair por aí matando pessoas, como acontecia na Irlanda, lembram? A briga entre católicos e protestantes, é para isso que somos chamados? Não. A nossa guerra
são contra seres espirituais que tentam dominar este mundo. Porque Jesus já nos revelou a verdade sobre eles. Jesus nos revelou como eles atuam, e nós não somos mais ignorantes acerca de como o diabo atua neste mundo. O mal é tão evidente na política, na religião, na sociedade em geral, que é impossível de não notar. O que está acontecendo com os nossos vizinhos venezuelanos? Como é que pode ainda pessoas no Brasil defender tal regime? Como é que pode alguém achar que aquilo é um exemplo de política? Eu sei que um chefe de Estado tem que representar bem o seu país, mas ele não pode debochar do seu país. Ele não pode debochar, zombar, como ele fez esse Maduro lá na Turquia. Num dos restaurantes mais caros do mundo, enquanto o povo busca nas lixeiras comida. Não é possível que haja partidos políticos em nosso país, líderes políticos em nosso país, que defenda uma monstruosidade dessas. Não é possível que pessoas tão ignorantes, sem conhecimento de história, venha conviver dentro de uma igreja defendendo o aborto. E diz que quem o condena é nazista. Quando uma das maiores pregadoras do nazismo na Europa, agora me foge o nome dessa mulher, me desculpem, ela também condenava. Então não é questão de quem condena é nazista, é fascista. Deixa de ser ignorante. Vai estudar. Há quem diga que a igreja se tornou um pronto-socorro. Já ouviu isso? Como é que pode um pastor ensinar tamanha aberração? Para que existe a igreja? Para que os propósitos de Deus se cumpram. E para isso, ela tem que assumir o seu papel educacional. A igreja é um órgão educacional, colocado por Deus neste mundo. Ela não é uma instituição de ensino, mas ela é um elemento divino educacional. Por quê? Porque ela educa os filhos de Deus a serem as pessoas que Ele planejou desde a eternidade. A igreja deve ensinar como os pais devem educar seus filhos, como vocês jovens devem namorar e encontrar seu par. A igreja deve ensinar sobre os princípios espirituais e morais de modo verdadeiro.
Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou o terceiro sexo. Ele criou o homem e a mulher, e quando Ele une o homem e a mulher, é para que eles procriem e planejem bem a sua procriação. Homem com homem não procria, por mais que tentem. Mulher com mulher também não procria, por mais que tentem. O mundo que nós estamos vivendo está ficando chato. Porque você não pode mais contar piada de pastor, de padre, de advogado, de loira. Não pode elogiar porque é assédio. Se não é preconceituoso. Enfim, cria-se normas, tantas normas para cá e para lá, que complica a existência. O cristianismo, então, educa os filhos de Deus a serem as pessoas que Ele planejou para serem desde a eternidade. E a seguirem o exemplo de Jesus, que foi o combatente corajoso, que defendeu a verdade do Evangelho, mesmo sendo traído e crucificado, ele não negou o Pai. Então, o cristianismo não é uma religião de pronto-socorro, em que as pessoas entram lá para pedir suas soluções. Quem prega isso está distorcendo o pensamento de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não se acham dignas de uma tarefa como essa, de ensinar pessoas, de preparar pessoas para que sejam pessoas dignas de darem prazer a Deus. Eles apenas frequentam igrejas, passam anos frequentando, são capazes de cuidar dos seus bichos, até de um crocodilo, se o tiver em casa, mas não se arrisca a cuidar de uma outra pessoa. É capaz de alguém cuidar de uma serpente venenosa e não dar um tempo sequer para alguém. Vivemos num espírito insatisfeito. Imagine vocês, irmãos venezuelanos, tudo lhes foi roubado, a família, a casa, a dignidade. E agora, aqui no Brasil, estão reconstruindo suas vidas aos poucos. Estão recebendo amor, consideração, carinho. Imagine como vocês devem ser gratos a Deus por isso. Talvez vocês nunca terão o que tiveram lá, mas Deus lhes dará dignidade, usará suas vidas para provocar outras pessoas a ter gestos de generosidade. Vocês olham para mim, quem sou eu? Ninguém.
não sou ninguém. Na sociedade, não. Mas vocês aprenderam com Deus a considerar a minha vida como uma pessoa importante nos seus caminhos. Vocês percebem o chamado divino? Vocês entendem que eu estou aqui por uma vocação divina e não por um desejo pessoal? Confesso que quando Deus me chamou para isso, não me achava digno e ainda não me considero digno. Mas confio na misericórdia de Deus e compartilho com vocês. Vocês têm que começar a entender que Deus chamou vocês para fazerem mais do que estão fazendo. E se vocês não avançarem no seu compromisso com Deus, vocês não o agradarão. Escutem o que eu estou dizendo, por favor. Se vocês se acostumarem a transformar o cristianismo numa religião, com a roupagem dos seus conceitos, isto é, você diz a si mesmo o que deve ser feito ou não, você estará errando. Mas não fique preocupado pela falta de competência para realizar algo que Deus lhe pede. Não pense que por você ter feito uma faculdade qualquer, até mesmo teologia, isso lhe dará condições para ser um homem ou uma mulher de Deus, porque não dá. Não digam também que por não terem uma origem nobre, vocês não podem ser a pessoa que Deus determinou que você seja. Veja as palavras de Paulo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 27, Paulo diz: agora, meus irmãos, lembrem, isto é, nunca se esqueçam, nunca tire de suas cabeças do que vocês eram quando Deus os chamou. Essa palavra cabe bem a Gideão. Gideão, lembre-se bem quando Deus o chamou. Do ponto de vista humano, pela opinião dos homens, da sociedade, dos seus parentes, dos seus amigos, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Tem alguém aqui da família Bragança? Talvez vocês não se lembrem que é uma das famílias mais importantes do país. Tem alguém aqui que é parente distante do Visconde do Rio Branco? Esse homem realmente, esses camaradas que lidam com as coisas, deveriam conhecer a história dele. Esse sim foi um grande embaixador das coisas brasileiras, né? Ele resolveu tantos problemas, inclusive do Acre. Quer dizer, esse sim, né, foi um homem maravilhoso,
com relação às coisas exteriores. Vai aprender. Então, veja lá, ninguém aqui quase era tão importante assim. Hoje, alguns de vocês já estão mais nobres. Graças a Deus. Mas olha a sua origem. De onde você veio? Quem você era? Meu nome nem era para ser Lima. Era para ser Lieman, chinês. Meu bisavô veio da China num cargueiro, fugido da guerra. Comedor de escorpião, aranha, rato, tudo que tinha proteína ele tinha que comer. Chegou aqui no Brasil com uns chinesotes. Meu avô casou com uma brasileira, aí de Itapira, sabe Itapira? Depois foi lá para São José do Rio Preto. E lá, minha bisavó, com 102 anos, resolve vir para São Paulo e cair debaixo do trem. E o trem passa e daqui a pouco ela sai, vocês podem me puxar? Que eu perdi o trem. Perdeu não, quase morreu. Meu outro vô vem lá da Europa, uma mistura de alemão com italiano, e também, já casou com um brasileiro aqui, e nasceram os olhos azuis. Então você imagine a mistura. Meu bisavô chega aqui e não fala uma palavra em português, só em chinês. Como é seu nome? Lima. Põe aí, Sebastião de Lima. Uma carteira modelo 19, Sebastião de Lima, sei lá, João de Lima. Um chinês chamado João. Não dá um filme? Muito bem. Agora, por que Deus declara isso? Poucos de vocês eram sábios ou poderosos e famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolhe o que o mundo acha fraco. Deus está sempre tentando mostrar a nossa fragilidade de caráter. E são poucos os que reconhecem. Porque é mais fácil olharmos para pessoas e acharmos que ele não presta, e que nós prestamos. Eu sou espiritual e você não é. Por que nós temos esse tipo de tendência? Por causa do orgulho. Deus nunca mandou você sair por aí e ficar falando quem é e quem não é, quem é e quem não é. Mostre pelo seu exemplo quem você é. O mundo pode achar você fraco, louco, mas Deus pode tornar você forte e sábio. O que é ser sábio? É aprender a enxergar a vida com a perspectiva de Deus, com os olhos de Deus. Ser sábio não é conhecer uma enciclopédia. Ser sábio não é entender livros ou a mente de pessoas, mas a mente de Deus. Saber o que Ele espera da humanidade, conhecer seus propósitos. E quando você entende o caráter de Deus e os propósitos dele,
Então você começa a aprender a se relacionar com Ele e a entendê-lo cada vez mais na sua vida. Lembre-se de Josué. O que é que Deus disse para ele? Josué, você vai substituir Moisés. Você acha que era fácil substituir Moisés? Mas você sabe que tinha gente querendo substituí-lo? Tinha gente que não via a hora de Moisés estar morto. Durante a minha vida, eu vi muitas pessoas achando que poderiam me substituir, mas eu não morria. Por incrível que pareça. Teve uma pessoa que até incentivou a igreja a aceitar minha saída. Porque esse lugar é meu. Lugar, posição. Pregar o evangelho é pesado. Principalmente do modo que eu faço. Eu não quero uma igreja cheia de luzes, atrair as pessoas por causa de um show, de um espetáculo, de um clima que os convença a estar dentro de um ambiente contemporâneo, atual. Pelo contrário, eu quero que você esteja aqui no ambiente mais simples possível, mas que você enalteça aquele que um dia te levará a um ambiente inacreditável. Assim como eu penso que a igreja não deve ser um pronto-socorro, me admira muito pessoas dizerem que eu sou um retrógrado, que a igreja deveria ser uma casa de espetáculo. O que vocês querem? Deus ou luzes piscando sobre a sua cabeça? Vocês querem que eu contrate cantores profissionais? Ou queremos olhar para o rosto de irmãos louvando a Deus com sinceridade? Vocês querem que eu contrate músicos profissionais? Ou vocês querem ver seus filhos se dedicando e tocando para ministrar, nos ajudar a celebrarmos o nome do Senhor? Para que Josué fosse forte e valente, ele precisava viver de acordo com a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus às pessoas, falar dela às pessoas, e meditar na palavra de Deus dia e noite. A palavra meditar na Bíblia não significa esta coisa de não é essa história de você ser a água, de você ser o inseto, de você ser o boi, a vaca. Não! Meditar na Bíblia significa estudar, para conhecer a mente e o caráter de Deus. Josué, se você viver de acordo com a palavra de Deus, falar dela às pessoas, e estudar, isto é, ruminar o que você aprende dia e noite, você será bem-sucedido aos planos que reservei à sua vida. Acontece que eu e você queremos ser bem-sucedidos
para aquilo que nós projetamos para nós mesmos. E deixamos Deus de lado. Saiba que você pode conseguir isso. Através da mentira, do engano, você pode conseguir muitas bocas. Mas a vida e a eternidade irá lhe cobrar. Tanto é que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Através da mentira, da corrupção, do engano, do roubo, você pode se enriquecer e achar que está bem-sucedido, porque o sucesso para a mente de muitos é só finanças. Você pode arrumar um marido ou uma mulher que lhe dê tudo. Porque para você, o romantismo, o espetáculo, o drama, o palco, é o seu objetivo. Mas para Deus, o sucesso na vida não é nada disso. Você pode ter tudo isso e não ser bem-sucedido com Deus. Porque você não dá prazer a Ele, ao Criador. Então você precisa ser corrigido. No reino de Deus, os fortes e corajosos são aqueles que reconhecem os seus erros e aceitam a correção divina. E além do mais, humildemente andam na presença de Deus. Então, primeira coisa, de duas: aceite a correção divina para que Deus abençoe a sua vida. Nós não estamos acostumados, melhor dizendo, a ouvir essas coisas. Nós queremos ouvir um pregador que nos diga do pronto socorro de Jesus: hoje Deus vai dar o que você quiser, se você crê. Gente, nós não podemos simplesmente, pelo fato de comprarmos um artefato, acharmos que estamos ganhando a salvação sem compromisso real com Deus. Gideão não tinha um conhecimento profundo, acadêmico, teológico de Deus, mas ele estava em poucas horas aprendendo a confiar, a crer num Deus que ele só conhecia pela história. Porque o seu pai era um péssimo professor. Ele se tornou um adorador de Baal. Há muitos pais que ensinam seus filhos como ganhar dinheiro, como enganar pessoas, como enganar suas esposas, mas são incapazes de ensinar seus filhos a serem homens honestos, tementes a Deus. Eles ensinam seus filhos que se eles não ganharem dinheiro, vão sofrer na vida. O pior é o sofrimento depois desta vida. Isso eles não falam. São péssimos professores. Gideão não tinha muito conhecimento do caráter de Deus. Seu pai nunca lhe passou. No entanto, há muitos que têm grande conhecimento teológico, fazem faculdades, leem muitos livros, mas não conseguem discernir o momento em que estão vivendo. O que Deus queria ensinar a Gideão era ensinar a ele: Gideão, você vive em um momento de crise moral, espiritual.
Eu não estou chamando você para ficar curando enfermos. Eu não estou chamando você para ficar dando profecias e revelações. Eu estou chamando você para ter um compromisso comigo, para ensinarmos este povo que eles estão errados. Tem muita gente fazendo faculdade teológica para arrumar um empreguinho nas igrejas, porque é muito fácil abrir uma igreja. Até o governo perceber isso e começar a cobrar. E não vai demorar muito. Está cheio de vagabundo pregando a palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo onde a maldade é crescente. E a obstinação, isto é, a resistência aos conselhos de Deus, é terrível. Você vai ensinar boas maneiras, educação às pessoas? Não, comigo é assim. Não se respeita autoridades. As autoridades não respeitam seus comandados. Não existe mais respeito nenhum. E se fala de respeito daqui, respeito de lá, com falta de respeito. Você olha para Deus, parece que Ele está longe, alheio a tudo que está acontecendo. Mas Ele não está. Tudo está correndo de acordo com o que Ele já disse. Jesus ensinou que nos últimos dias a maldade cresceria. Você sabe disso. No entanto, o que é que a humanidade está precisando hoje? Ser curada? Claro, muitas pessoas estão doentes. Mas por que estão doentes? Porque nós, vou usar um termo, infeccionamos o nosso mundo. Os médicos com quem me trato dizem que o câncer será a doença mais comum em nossa sociedade em poucos anos. Vai ultrapassar o problema do coração. Porque eu não... você entra no automóvel, o plástico gera anomalias. Abre a porta de um carro e senta lá e pronto, você já começa a alterar todo o seu organismo. Ande na rua e respire um arzinho de São Paulo. Tome o seu suco numa caixinha revestida com alumínio. Beba o seu leite. Leite? Você não sabe o que é beber leite. Vamos, convenhamos. Se você beber leite mesmo, meu alimento é sadio. Com esses querosenes que os aviões soltam no ar, com essa sujeira na atmosfera, caindo sobre as lavouras, com essa água toda poluída, não tem nada mais hoje em dia tão sadio assim. Nós estamos na mão de Deus. Gideão vivia na cultura do medo, e nós também vivemos. Às vezes você abre no YouTube lá, aparece os homens assim, quero dizer a você sobre o perigo. Aí eu não aguento esses homens. Com aquela cara de bolacha.
vive assustando os outros, toda hora dizendo que vai chegar isso, vai chegar aquilo. Eu estou aguardando a chegada do meu Jesus. Eu sei que parece uma criancice, mas é isso que eu espero. Toda essa coisa arada, eu já sei que vai vir. É dura. Jesus falou que vai ter peste. Imagine, peste. Maldade, criminalidade, tudo isso eu já sei. Eu só não sei a hora que ele virá. Por incrível que pareça, nós não sabemos. Devia saber, né? Que assim a gente... Não. É melhor não saber. Muitos, como nos dias de Gideão, hoje em dia vão às igrejas para orar e pedir soluções para os seus problemas. Chegam a comprar a camiseta, comprar a toalha, a meia, a cueca do pregador. Olha lá, hein? Não vai me tirar fotografia no YouTube com a cueca do pregador lá atrás. Que mensagem eles... Quando você tira foto, veja se você não está na frente do espelho. Uma vez, o cara tirou uma foto, coitado, depois ele viu e mostrava pra gente. Ele tirou uma foto dele assim, ó, o físico dele, assim, ó. Ele fez até assim, ó. E segurou o celular. Só que lá atrás tinha um espelho, ele estava pelado. Ele falou, ainda bem que eu vi. Vocês imaginam se eu mando isso? Saiu a foto do espelho lá, ele peladaço. E aqui só uma parte. Então, olha lá. Muitos vão à igreja hoje pedir oração e soluções para os seus problemas, como se a igreja fosse um pronto-socorro. Que mensagem eles recebem? Falsa, uma esperança falsa. Porque essa turma que quer dinheiro, sabe que você está em desespero e vão querer que você fique lá dando grana. Eles deveriam ouvir o que precisam ouvir. Olha as palavras do salmista no Salmo 50, 21. Eu quero fazer uso dessas palavras por princípio. Vocês fizeram essas coisas. Que coisas são essas? Está no contexto do Salmo 50. Depois vocês podem ler os versículos 16 ao 23, se quiserem, e vocês vão ver o que coisas eles fizeram. Mas só para adiantar. Eles se associaram com pessoas inescrupulosas, desaprovadas por Deus. Pessoas que não fazem bem nenhum ao reino de Deus. Se você se associa com pessoas que não fazem bem nenhum à sua saúde mental, espiritual, moral, familiar, é melhor você não andar com esse tipo de gente. Desassocie-se e se escafeda da presença desse tipo de gente. Porque quem vai perder é você. Diga-me com quem tu andas e direi quem és. Além do mais, eles se recusaram a ouvir os conselhos de Deus. E quando você anda com gente que não presta, naturalmente você vai deixar de ouvir o que presta. E vai se esquecer rapidinho daquele que te orienta sobre o que presta. Se esqueceram de Deus.
Por isso Deus diz: vocês fizeram essas coisas, e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês, não é? Porém, agora vou repreendê-los, vou mostrar-lhes os seus erros. Por quê? Há muitos que buscam a Deus só para resolver os seus problemas, porque eles se metem num buraco sem fundo e depois não sabem como sair de lá. Ou não é verdade? Deus vai deixar de ser Deus? Nunca. Ele vai continuar realizando milagres, curas, Ele é poderoso, porém, chega um momento na vida que Ele tanto insiste com a gente, e a gente deixa de insistir conosco mesmo, Ele se cala, e simplesmente fecha o céu. As nossas orações batem lá, pá, pá, pá. Então, você diz: eu vou orar no monte, eu vou orar ali, eu vou jejuar. Que adianta você orar e não conhecer o caráter dele? Está cheio de gente que ora para cá e para lá, que ora em todo lugar, e não sabe orar o momento. O que Deus está querendo fazer. Então não adianta nada, você está perdendo seu tempo. Se você vai falar com Deus, você tem que saber o que Ele quer. Quem é Ele? E o que Ele está fazendo? Afinal de contas, nós não devemos ser ignorantes. Está cheio de gente aí dizendo assim: ó Senhor, agora a sua igreja vai ser avivada. A Bíblia diz que não vai. Então comece a orar dizendo: Senhor, ajuda-me para ser um instrumento para tirar das mãos do inferno algumas pessoas. Eu quero ser capacitado, eu preciso ser uma pessoa que o Senhor espera que eu seja. Ó Deus, dá riqueza ao teu povo. Gente, se prepare para ser perseguido. Aproveite os anos de bonança que você tem, porque Satanás logo, logo vai querer tirar tudo que você conseguiu. E onde está Deus para nos proteger? Ele vai estar calado. Há aqueles que não conhecem os seus caminhos. Eu sou meio desanimador, né? Você se mete num poço moral, fundo, sem fundo, desculpe. Aí qual é o remédio? Deus, me tira daqui. É tão fundo que dá eco. Para remediar a situação, precisa jogar uma corda e puxar. Não é assim que se trata com um filho. Simplesmente tira da situação e acabou. Você precisa aprender a ter consciência sobre quem você é, para não fazer mais a mesma besteira. E quando sair do buraco em que você mesmo se colocou, saber lidar com as diferentes situações de acordo com a palavra de Deus. Se você se mete em situações erradas, se você está dentro de uma adversidade e não tem força para sair, por que não tem força? Porque você não ouve, não aprende princípios. E por isso você entra em agonia,
e diz: meu Deus, o que é que eu faço? E eu não enxergo, estou cego, não enxergo nada. Mas Deus nos promete dar luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Vai ter sabedoria, discernimento, segundo as orientações de Deus. Por que não tem? Remediar situação é algo que Deus não faz. Se Deus é um Deus que cura, Ele não é um Deus que remedia, passa gato por lebre. Não é uma corda que vai salvar a tua vida, são conselhos, são orientações firmes, inabaláveis, que mudarão o seu comportamento, transformarão a sua vida. Veja o que Deus diz em Isaías 59, versos 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Está aí. O problema não é só que você vai orar e buscar e jejuar e vai no monte e na vigília. Se você não conhece Deus, você não conhece a si mesmo. E depois você se mete a buscar a face de Deus, como se Ele fosse a tábua da sua salvação. Vá à história e busque na história os grandes homens de oração. E veja como eles oraram. Eles conheciam o seu Deus, eles conheciam o seu tempo. Eles eram homens estudiosos da Bíblia, eles eram homens que aconselhavam, que estavam a ponto de arriscarem suas próprias vidas pela verdade. Não eram líderes de vigília, não eram cantorzinhos de reuniões gospel, tira o pezinho do chão. Vamos dançar a dança do pombo. Eram homens fervorosos, homens que conheciam o que falavam. A vida cristã é o equilíbrio de várias coisas. Se você é um homem que só estuda a Bíblia e não ora, você não vai longe. E se você só ora e não conhece a palavra de Deus, não vai longe. Você envergonha a Deus. Por isso que eu digo, quando vocês vêm a esta igreja, venha preparado para estudar. Isso é uma aula. Entenda o que separa o homem de Deus. O que faz com que Deus se esconda? O que faz com que Deus se silencie? É a nossa leviandade. Nós tratamos Deus como se precisássemos dele nos momentos críticos da vida. Ele é a nossa tábua de salvação, coisa que Ele não é.
Veja esse verso aí, esses dois. O primeiro verso fala o quê? Do pensamento humano sobre Deus. O que o homem pensa? Deus não ajuda mais a gente. É isso. É a leviandade. Então Deus faz uma exposição acerca de si mesmo em relação à leviandade humana, ao pensamento leviano humano. Ele diz: não, Senhor, eu continuo sendo Deus, o problema não está em mim, o problema está em vocês. Não adianta eu falar com vocês, vocês não me ouvem. Vocês não querem ser o tipo de gente que eu planejei. Esse era o problema na época de Gideão. E qual foi o primeiro trabalho de Gideão? Não foi chegar lá e destruir o altar de Baal e o poste ídolo? O que é que Deus está dizendo? Eu não vou ter, o povo não foi orar a Deus, não chegou ao ponto de estava tudo bom, mas agora não aguentamos mais, vamos buscar a Deus. É que eu nem o tipo da pessoa, eu preciso ir voltar para a igreja, porque a coisa está ruim. Mas tá, você vai arruinar a igreja também. Na verdade, a coisa está ruim, não é porque você não está na igreja, é porque você não é a igreja. Às vezes algumas pessoas aqui falam para mim: Walter, o meu líder fala que é para eu estar na igreja, mas eu olho, ele nunca está. Eles estão olhando para vocês, viu, os seus líderes. Vocês falam para os outros, mas cadê você? Você fala para os outros: não, você tem que estar firme, mas você está com dor, com uma pulga, picou sua orelha, você não vem. Está que nem o caboclo fala: está cegando, está cegando. Bicho de pé, coceira do ouvido, é muito bom. Pergunta para o cachorro. El perro. Como ele gosta. Ele até faz arzinho de rio, o cachorro assim. Ó. Então, veja lá. O trabalho de Gideão foi esse. Qual é o trabalho da igreja? Mostrar às pessoas a condição que elas estão. Confesso que nesta noite esse era o problema mais sério que eu tinha que tratar com vocês. E isso Gideão fez. Por que você não está se preparando para isso? Por que a igreja, em vez de se preparar em dar uma resposta ao mundo, dizendo: olha, vocês estão confrontando, zombando de Deus, e vocês não deveriam fazer isso. Vocês estão perdendo, jogando suas famílias na lata do lixo, jogando seus filhos na lata do lixo, jogando a educação na lata do lixo. Olha para a história. Fica com essa bobagem de escola partidária, de escola... Esses professores, por que não vai lá para esses países comunistas ganhar $18 por mês? E não enche a nossa paciência. Uma vez que você reconhece quem você é diante de Deus, agora sim você vai estar apto a dar às pessoas alguma coisa. Por isso, não dê às pessoas o que você é, mas o que Deus lhe tem dado e realizado em você. Pare de se achar. Pare de dizer que as pessoas têm que ser como você. As pessoas têm que ser como Jesus é. Gideão não pediu nada para si, nada para os seus interesses pessoais. Pelo contrário, ele duvidava no seu íntimo se Deus havia feito a escolha certa. Porque ele
realmente se julgava incapaz de enfrentar tal situação. Imagine o mundo que nós estamos vivendo, como pessoas pobres como nós enfrentaremos tamanha barbárie. Ele não desejava dinheiro, bens materiais, soluções fáceis. Ele queria servir a Deus, mas se sentia sem conhecimento, sem preparo. Isso lhe provocava medo. E eu quero terminar, ainda lá no texto de Juízes, os versículos 37 ao 40, quando ele chega ao ponto de fazer um teste com Deus. E aí, com a graça de Deus, nós vamos terminar. Depois vocês vão ficar livres de mim uma semana. Vamos lá. Pois bem, ele agora vai dizer, ele está querendo dizer assim, pois bem, atrás desse pois bem aí vamos ver. Já que o senhor está falando que escolheu a pessoa certa, blá, 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 vamos lá. Vou pôr um pouco de lã no lugar, numa eira, onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. Agora ele está falando de ser um general. O que ele disse aconteceu. Frasar dele, né? E o Jorge, já imaginou, Jorge? Somália te espera. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela, uma taça. Então ele pediu a Deus, olha, ele está querendo se livrar da coisa. Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã sequinha. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite, mas não é possível. Tem milagres que eu peço a Deus, Ele não faz. Tem milagres que eu peço para Ele não fazer, e é o que Ele faz. Então vamos lá, vamos ver. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Gideão não podia imaginar no que está acontecendo aqui, mas Deus está dirigindo a sua vida. Esse teste que ele está fazendo com Deus, coitado, ele pensa que ele está realizando isso, mas não, Deus está por trás disso. Porque Deus está tentando mostrar o tipo de pessoa que ele tem que ser, e que você e eu temos que ser. Você já leu aquele que Deus controla, dirige, Ele guia o coração do rei? Não é só o rei que está no trono, é você que entronizou-se. Ele dirige você também. Até a pessoa maldosa, tudo isso está dentro da história divina. Eles não querem? Tá bom. Então vocês vão andar num curso de vida que é estabelecido, diz o Senhor, e que vai concretizar a história que eu programei para este mundo. Aqueles que andarem comigo vão para a eternidade comigo. Quem não quer vai ficar longe, mas vai ajudar aqueles que querem ir para a eternidade. Vamos lá. Quando eu leio esta passagem, nós precisamos tratar isso de modo o quê? Alegórico.
figurado, metafórico, uma parábola. Eu vou comparar uma situação para descobrir uma realidade. Correto? Vamos lá. Primeiro, o chão em volta da porção de lã era chamado de eira. Numa linguagem rural, lá na roça, a gente chamava isso de terreiro, que é um quintal pequeno de terra batida, bem impermeável, onde a gente pegava o arroz, o feijão, o café, jogava lá, e a turma e os grãos apanhava ali. Ali caía lá e secava lá. Ou então pegava o trator e passava por cima e por baixo, para frente e para trás. E os grãos iam se soltando. Alguém lembra disso? Está com medo por quê? Lembra disso? Quem é? Você vê que nós temos poucos aqui que viveram na roça. Quem lembra disso aqui? Agora já levantou mais a mão, Vamos lá, vamos ver. Quem é que conheceu uma eira? Muito bem. Então ali a gente seca o grão. O chão de tanto bater fica duro. Assim mesmo, ó. É duro, fica impermeável. Gideão diz: eu quero que a lã esteja cheia de orvalho. Quem é a porção de lã? Ele. Deus vai fazer com que ele enxergue o chão duro, como as pessoas ao redor dele estão endurecidos, não recebem nada, não querem nada. Mas Deus vai fazer com que ele seja cheio. Primeiro, você não pode dar aos outros o que não tem. E Deus não quer que você dê aos outros quem você é. Eu não estou aqui para dar minha opinião. Eu estou aqui para dar a vocês a palavra de Deus. Se bem que alguém, certo dia, escreveu para mim e contou para algumas pessoas que a nossa igreja é cheia de opiniões pessoais. Tem que rir de algumas pessoas que acabam se intitulando como professores do Evangelho. Quase 50 anos estudando, não aprendi nada. E uma pessoa começa agora e já se julga professor do universo gospel. Então veja lá. A porção de lã, o novelo de lã, com o orvalho. O orvalho não é uma coisa que você produz? Claro que não. Tem gente que anda no mato à noite, também não sei o que vai fazer à noite no mato, mas anda à noite no mato e depois sai tudo molhado. A gente chega assim: o que é que você foi fazer? Não, o que você estava fazendo? Não, eu escorreguei. Mas aonde você escorregou? No banheiro. No banheiro não, no banheiro não tem grama, não tem barro, bicho. Não tem picão. Então veja lá, o orvalho não é uma coisa que você fabrica, é o suor da terra. A terra sua. Não é do verbo, não é um pronome possessivo, seu, sua. A terra emite suor. Ai, que lindo. Então veja só, tudo fica molhado.
mas ali só a lã. Deus estava dizendo assim: eu quero usar você. E depois, ele não se contentou. Ele diz: então eu quero que agora o chão fique molhado e a lã seca. E Deus fez. O que significa isso? Que primeiro você passou pelo processo de ser cheio. E depois você passa pelo processo de se esvaziar. E você percebe que aquilo que estava em você está num solo próximo. Se eu chegar aqui vazio, não acontece nada. Mas se eu chegar aqui cheio, é que eu bati no seio. Então, se eu chegar aqui... Se eu chegar aqui cheio, aqueles que estão próximos da mensagem de Deus vão receber sua porção. E eu vou me esvaziar. Só se esvazia quem está disposto a morrer para si mesmo. Então, nesta noite, depois de tanto falar, porque eu não consigo me controlar, nós aprendemos por que Deus se cala. Porque você insiste em andar no pecado, no seu orgulho, você não aceita conselhos, você não aceita a orientação de Deus. E por não aceitar a orientação de Deus, Deus não consegue abençoar sua vida, isto é, encher sua vida. E como você não é uma pessoa cheia dos recursos e da capacitação de Deus, você não consegue dar às pessoas o que elas precisam e o que Deus quer dar a elas, porque você não tem. E a única coisa que você dá a elas é aquilo que mais as endurece. Eu não quero trazê-los para mim. O erro mais grave de um pregador é fazer com que as pessoas se prendam nele. Eu quero que vocês aprendam a confiar em Deus e andem com Ele. Se eu conseguir chegar até o fim da minha vida cumprindo isso, aguardo fielmente na misericórdia de Deus que Ele me leve para a eternidade. Mas se você está pensando que você pode tratar Deus com leviandade, achar que esse é o caminho, aquele é o caminho, para com isso. Você precisa de todas as coisas, como uma engrenagem precisa de todos os seus dentes. Eu estudei muito na minha vida. E ainda estudo. Que às vezes eu fico até muito cansado. Mas enquanto estou estudando e lendo, eu estou sempre orando. Eu nunca deixo de pensar em Deus. E que Ele me revele como eu posso ser útil nas suas mãos. Nunca deixo de pensar na sua igreja, no tempo que nós estamos vivendo e nas calamidades que nós estamos assistindo. Um dia eu vou ensinar vocês do porquê Deus abandona uma nação.
Então, meus irmãos, aprendamos que nós devemos ser cheios do Espírito Santo e não de nós mesmos. Tanto que a Bíblia diz: encham-se do Espírito Santo e não de vinho, para que vocês não percam a consciência. Quando uma pessoa está embriagada, ela faz tolices, fala tolice, e as pessoas percebem a sua embriaguez. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, as pessoas percebem também a presença de Deus. Mas convenhamos, é mais agradável aceitar uma pessoa embriagada porque você se diverte com ela, do que aceitar uma pessoa cheia do Espírito, porque você terá conflitos com ela. Saiba que Deus é capaz de tornar uma pessoa comum em alguém incomum. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Porque Deus quer alcançar aqueles que não são pelos que não são. Segundo o conceito do mundo, os que não são alcançam aqueles que pensam que são. Deus chama pessoas vindas da depressão para alcançar deprimidos. Deus chama pessoas vindas do alcoolismo para alcançar alcoólatras. Deus chama pessoas vindas das drogas para alcançar drogados. Deus chama as pessoas vindas do homossexualismo. Não que eu apontei para você, Alfonso, mas Deus... para alcançar homossexuais. Deus chama pessoas vindas da prostituição para alcançar prostitutas. Você olha para trás e diz: por que Deus deixou que eu passasse por isso? Porque Ele escreveu a sua história. Você veio com uma missão. E se você ficar olhando para trás: por que me colocaram na prostituição? Não acredito que mamãe e papai não viram, me deixaram entrar por esse... Para de drama. Eu não tive a chance, como muitos aqui, de poder viver continuamente com os pais. Meus pais foram separados. Eu fiquei na mão de um, na mão de outro, na mão desse, na mão daquele, na mão daqui, na mão de lá. Eu não tenho problema nenhum. Porque quando eu olho para trás, eu vejo que a minha vida foi escrita por Deus, e se eu passei pelo que tinha que passar, é para ajudar aqueles que estão sem rumo. Dê valor ao que Deus está fazendo na sua vida. Ai, a nossa família, ai, olha o que você fez com a nossa família. Então, trate de olhar agora. Pare de ficar acusando os outros. Porque quem acusa é o diabo. O diabo sempre vai fazer com que você olhe para trás. Deus diz: olhe para o presente para alcançar o futuro, ser alguém melhor. Você fica olhando para trás, dizendo: por que eu fui abusado? Por que zombaram de mim? Por que fizeram bullying? Para com essa história. Pare de se vitimizar. Tudo que você passou foi plano de Deus para você ser a pessoa que é, porque Deus quer, através de você, alcançar pessoas que estão na mesma condição em que você estava. Não dê às pessoas o que você é, mas dê às pessoas o que Deus tem feito em você, tem realizado na sua vida. Tome uma posição, é assim que se vence. Ai, pastor, olhe por mim uma oração especial. Isso não vai resolver nada. Nem as suas orações vão resolver os seus problemas. Oh Deus, eu preciso ficar livre, eu preciso ser um homem de Deus. Você não vai ser homem de Deus nenhum.
Por mais que você ore, se você não entender o que Deus quer, e se você não estiver disposto a morrer para si mesmo, para de onda. Seus exercícios espirituais precisam estar relacionados em viver a palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus com oração. E então, Deus diz, você vai ser bem-sucedido nos planos que reservei a você. Volto a dizer, não dê às pessoas quem você é, mas o que Deus tem colocado em você. Uso as palavras de Paulo, que fogem desse sentido, mas eu as uso como princípio. Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem a ajuda. Ele, olha lá, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Eu não quero ser pesado a ninguém, sendo depressivo toda hora te procurando. Ô Sérgio, olha eu aqui de novo. Eu quero dar às pessoas aquilo que Deus tem me dado. Se eu não puder fazer isso, encerro a minha carreira. Seja corajoso, seja forte. Todos nós temos medo. Eu tenho medo que vocês vão embora. Eu não gostaria de perder nenhum. Mas esse medo não pode indicar que eu devo começar a pregar mentiras, ensinar bobagens. Eu devo falar a verdade a vocês. Irmãos, guarde essas palavras de Paulo, que nós possamos dar às pessoas o exemplo de uma vida transformada por Deus e uma vida de incansável serviço espiritual. Cadê você, líder? Você que diz aos outros, meu Deus, cadê você? Não é o que as pessoas falam? Que através de nós as pessoas possam ver o nosso compromisso e crescer nele, ser impactadas pelo nosso compromisso. Nós não damos às pessoas o que somos, isto é, a porção de lã. Elas não querem a porção de lã. Vocês não querem o Walter. Vocês querem o que Deus faz através da minha vida. O Walter não interessa, o Walter é uma casca. O Walter é uma porção de osso, com alguns músculos restantes, com tendões e nervos e algumas veias pelas quais ainda correm o sangue e bombeiam o coração, com uma pele já envelhecida e já enrugando. Antes eu era sedã, agora estou ficando hatch. Como é que essas coisas vêm na minha cabeça, eu não sei. Nem me pergunto. Mas dê às pessoas o que vocês têm recebido de Deus. Sempre que puder. Que Deus nos abençoe. Quem no céu
e na terra, em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor.